o que é o tal do prolapso de válvula mitral? Tá, realmente todo mundo conhece bastante esse termo, né, de prolapso. O prolapso, na verdade, nada mais é do que uma pequena alteração da formação da válvula mitral, tá? Mas, na verdade, apesar de todo mundo conhecer bastante esse termo e já vir muitas vezes no exame falar que tem esse prolapso, na verdade, na maioria das vezes o prolapso nada mais é do que uma malformação da válvula, mas que na maioria dos pacientes não vai ter relação nenhuma com nenhum sintoma específico. E, assim, para as pessoas entenderem melhor, em que casos o prolapso vai ter algum perigo, vai ter algum problema? Tá, perfeito. Na verdade, o prolapso ele tende a ser, né, algo que a gente tem que observar com mais cuidado e realmente pensar em algo mais perigoso, quando nada mais é do que a válvula, além desse prolapso, ela é um pouquinho, digamos, ela fica um pouquinho mais irregular, mais espessa, né? Então aí sim é algo que provavelmente pode ser que cause algum sintoma ou alguma evolução ao longo da vida, tá? Aquela degeneração mixomatosa. Isso, então, exatamente. Então, o prolapso, na verdade, quando tem a degeneração mixomatosa, que é justamente a válvula mais espessada, mais irregular, isso aí sim é uma coisa que chama mais a nossa atenção e que pode evoluir pior nos pacientes. A gente estava conversando mais cedo, né, que às vezes o paciente fica meio frustrado quando a gente tira o diagnóstico do prolapso do paciente, Sim. né? Até converso, às vezes eu explico para o paciente que pode ser que ele repita o ano que vem, que eu mesmo dei o diagnóstico de prolapso e às vezes o paciente fica meio chateado que ele sai sem prolapso, mas é uma coisa que acontece, né? Mas o prolapso, é bom repetir o exame, né, para a gente reavaliar. Sim. Mas na maior parte das vezes acontece isso, né, da gente rever esse exame e não ser algo tão necessariamente ruim tirar esse diagnóstico Sim. de prolapso, porque muitas vezes não está associado ao sintoma, né? Apesar Sim. de muitas vezes o paciente ter sintomas não relacionados ao prolapso, né? Que você não precisa ter prolapso para ter sintoma, né? Sim, perfeito. E é o que acontece, às vezes Exatamente, às vezes o paciente tem sintoma e às vezes ele leva um tempo da vida achando que o sintoma é por conta do prolapso e na verdade dificilmente, mais uma vez eu falei, dificilmente esse prolapso, se não tem mesmo essa degeneração mixomatosa ou algum outro diagnóstico dessa válvula, que não vem ao caso discutir, dificilmente só o prolapso mesmo vai dar sintomas, né? Então, realmente os pacientes geralmente ficam meio frustrados mesmo quando a gente acaba fazendo o exame e ele fala, nossa, mas eu fiz há 10 anos e tinha o prolapso, né? Mas é que realmente acontece. Agora eu vou dar uma de velho aqui, né? Eu sou um pouco mais velho do que você. Eu peguei lá na época lá do ecocardiograma em 2003, 2004, 2005, que todo mundo tinha prolapso. E aí teve uma revisão disso, Sim, né? E aí a gente acabou tirando o diagnóstico de prolapso de muita gente. Então Sim. hoje em dia a gente quase não dá o diagnóstico de prolapso exatamente por conta disso, né? Você acaba estigmatizando uma boa quantidade de pessoas por conta de um diagnóstico que ele não justifica muita coisa, né? Apesar de muitas vezes, né, quando se tem realmente o diagnóstico de prolapso com degeneração mixomatosa, você ter o risco, inclusive, de precisar, né, fazer uma troca valvar mitral, que é uma cirurgia aí bastante complexa. Então, por isso que é importante, né, dar-se o diagnóstico correto para uma doença quando ela existe, porque quando você banaliza um diagnóstico, né, você acaba preocupando o paciente de forma desnecessária. Muitas vezes a gente pega um paciente que é um paciente que já é mais ansioso e o paciente já vem para o consultório para fazer o exame. E por isso, né, também a grande importância, na verdade, que é acompanhar esse paciente com o ecocardiograma, né, que é isso que a gente está conversando, né, às vezes o prolapso é uma coisa benigna no primeiro momento e a gente precisa evoluir isso e acompanhar. Então isso é importante também, até porque às vezes o prolapso aparentemente não tem nada ali que tenha junto com o prolapso que chama a nossa atenção para algo maligno, mas a gente precisa acompanhar esse paciente com ecocardiograma também, né?